Estava organizando os documentos do Roberto na sala quando o telefone tocou. Era meu filho Carlos, com aquela voz fria que eu já conhecia bem. Mãe, você precisa sair de casa até sexta. Vou reformar tudo. Se não tem onde ficar, use aquela garagem velha que papai te deixou. Ele desligou sem esperar resposta. 42 anos cuidando daquela família. Dezenas de madrugadas acordada quando ele tinha febre. Economia em cada centavo para dar-lhe o melhor. E bastaram 15 segundos para ele me descartar como um móvel velho. Peguei as chaves enferrujadas que o advogado me entregou junto com o testamento. Garagem na Rua Industrial, número 1420. Roberto nunca havia mencionado esse lugar. Por que ele me deixaria apenas isso? Respirei fundo. Naquele mesmo instante, decidi ir até lá. Não por desespero, mas por uma curiosidade estranha. Meu marido sempre foi um homem de segredos e talvez essa fosse sua última surpresa. 2 horas depois, quando abri aquela porta de metal corroída, fiquei completamente paralisada. O que encontrei dentro mudou absolutamente tudo. Meu nome é Susana, e esta é a história de como descobri que às vezes o amor se manifesta de formas que jamais imaginamos. Peguei novamente aquelas chaves enferrujadas que o advogado havia me entregado. Rua Industrial, 1420. Um endereço que Roberto nunca mencionou em 42 anos de casamento. Caminhei até lá com uma mala pequena e o coração pesado, ainda sentindo o eco das palavras frias do Carlos. Use aquela garagem velha que papai te deixou, como se eu fosse um problema a ser descartado. Durante o trajeto de ônibus, comecei a reviver memórias que doíam como feridas abertas. Lembrei-me daquela madrugada de dezembro, quando Carlos tinha apenas 8 anos e acordou com febre alta. Roberto estava viajando a trabalho e eu passei a noite inteira molhando toalhas, alternando entre o banheiro e o quarto do menino. A temperatura chegou a 40 graus. Liguei para 3 médicos diferentes até conseguir um que aceitasse fazer uma visita domiciliar às 3 da madrugada. Paguei R$ 200, quase 1/3 do meu salário na época, mas não hesitei nem um segundo. Carlos chorava baixinho, pedindo "mamãe, mamãe", entre os delírios da febre. Fiquei acordada até o amanhecer, medindo temperatura de hora em hora, cantando baixinho as canções de ninar que ele gostava. Quando Roberto voltou da viagem 2 dias depois, encontrou o menino brincando no quintal, completamente recuperado. Carlos correu para abraçar o pai, esquecendo-se completamente de mencionar quem havia cuidado dele durante a crise. Anos mais tarde, quando Carlos estava no ensino médio, começou a ter problemas com matemática. As notas despencaram de 8 para 4, e ele foi chamado para recuperação. Roberto sugeriu colocar o menino numa escola particular, mas nosso orçamento não comportava. Então passei 3 meses inteiros estudando álgebra e geometria todas as noites depois do trabalho. Comprei livros didáticos, anotações de outros alunos. Até mesmo contratei 2 aulas particulares para mim mesma, apenas para entender melhor o conteúdo que Carlos estava vendo. Durante toda a tarde, após ele voltar da escola, nos sentávamos na mesa da cozinha e eu explicava cada exercício com paciência infinita. Carlos reclamava, bufava, dizia que a matemática era coisa inútil. Mas eu persistia. Filho, você precisa disso para o futuro. Quando ele finalmente conseguiu uma nota 7 na prova final, abraçou-me com força e disse: "Obrigado, mãe. Você é a melhor professora do mundo." Naquele momento, senti que todos os sacrifícios valiam a pena. Roberto chegou em casa naquela noite e Carlos correu para contar sobre a nota, mas não mencionou uma única vez as tardes que passamos estudando juntos. O número que mais doía era simples e concreto: 42 anos. 4 décadas e 2 anos inteiros dedicados àquele menino que agora me tratava como um estorvo. 42 natais comprando presentes mesmo quando o dinheiro estava curto. 42 aniversários organizando festas, fazendo bolos, convidando amigos. 42 anos de almoços preparados, roupas lavadas, lições de casa revisadas, consultas médicas agendadas, noites mal dormidas sempre que ele ficava doente ou chegava tarde de alguma festa. Calculei mentalmente. Se dormisse em média 6 horas por noite durante esses 42 anos, por causa das preocupações com Carlos, isso representava pelo menos 2 horas de sono perdido por noite. 2 horas multiplicadas por 365 dias multiplicadas por 42 anos.
mais de 30.000 horas de sono perdido por um filho que agora me dispensava como se eu fosse uma empregada aposentada. Quando finalmente cheguei à Rua Industrial 1420, fiquei parada em frente ao portão de ferro corroído por alguns minutos. O endereço correspondia a um galpão baixo, com uma fachada simples e sem identificação. Parecia abandonado. O portão rangeu quando o abri com uma das chaves e caminhei por um pequeno pátio de concreto rachado até chegar à porta principal. A segunda chave abriu facilmente a fechadura, como se tivesse sido usada recentemente. O que vi me deixou completamente sem palavras. Não era uma garagem abandonada. Era um espaço amplo e perfeitamente organizado, com piso de cimento encerado e paredes pintadas de branco. E ali, dispostos com o cuidado de um museu, estavam 3 carros que pareciam ter saído de uma revista de colecionador. O primeiro era um Aston Martin prateado, com linhas elegantes e cromados impecáveis. O segundo, um Mercedes-Benz amarelo claro, parecia ter acabado de sair da concessionária. O terceiro era uma Ferrari vermelha que brilhava sob a luz das lâmpadas instaladas no teto. Cada carro estava posicionado sobre uma lona protetora e notei pequenas etiquetas discretas nos para-brisas. Aproximei-me do Aston Martin e li: DB51964, restaurado em 2019, documentação completa. O Mercedes tinha uma etiqueta similar: 300 SL Gullwing 1956, adquirido em 2020, certificado de autenticidade. A Ferrari. 275 GTB 4967. Revisão completa 2021, valor estimado atualizado. Minha primeira reação foi de completa confusão. Roberto nunca demonstrou interesse por carros antigos. Dirigia sempre veículos simples e práticos. De onde vinham esses carros? Como ele tinha conseguido adquiri-los? E por que nunca me contou nada? Foi quando notei uma mesa pequena no canto do galpão, com uma pasta de couro marrom e uma chave dourada em cima. Aproximei-me devagar, ainda processando a surreal descoberta dos carros. A pasta continha dezenas de documentos organizados em separatas plásticas: licenciamentos, seguros, certificados de restauração, laudos técnicos. Todos os papéis estavam em nome de Roberto Silva Santos, endereçados para aquele mesmo local da Rua Industrial 1420. A chave dourada abria um cofre pequeno instalado na parede, que eu só havia notado agora. Dentro dele, encontrei uma carta com meu nome escrito na caligrafia inconfundível do Roberto e um envelope menor lacrado. Minhas mãos tremeram quando abri a carta principal. Minha querida Susana, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que parti e que nosso filho provavelmente tratou você da forma que eu temia. Estou escrevendo esta carta em março de 2018, 6 anos antes da minha morte, logo após receber o diagnóstico de insuficiência cardíaca. O médico me deu entre 8 e 12 anos de vida se eu seguisse o tratamento corretamente. Precisei parar de ler e sentar-me numa cadeira que havia ao lado da mesa. Roberto sabia que estava doente há 6 anos e nunca me contou? Continuei lendo com os olhos marejados. Eu sabia que precisava planejar seu futuro sem Carlos interferir. Durante todos esses anos, observei como nosso filho se comportava com dinheiro e responsabilidade. Lembra quando ele gastou toda a mesada de 3 meses numa única tarde no shopping? Ou quando pegou dinheiro emprestado do seu irmão e desapareceu por uma semana sem dar satisfações? Carlos sempre teve dificuldade para compreender o valor das coisas e o esforço que você fazia para manter nossa família funcionando. A carta explicava que Roberto havia começado a formar um patrimônio separado em 2018, investindo silenciosamente em fundos de investimento e adquirindo bens que Carlos nunca soubera existir. Os 3 carros eram apenas a parte visível de um plano muito mais elaborado. Esses carros foram cuidadosamente escolhidos após consultas com especialistas, continuava a carta. O Aston Martin vale aproximadamente R$800 mil. O Mercedes-Benz está avaliado em 1,2 milhão. A Ferrari pode valer até 1,5 milhão, dependendo do mercado.
Juntos, representam um patrimônio de aproximadamente 3,5 milhões de reais. Mas isso é apenas o começo. Abri o envelope menor que havia no cofre e encontrei um pendrive vermelho, junto com uma lista datilografada de códigos e senhas. A carta explicava que o pendrive continha relatórios financeiros detalhados de todas as aplicações que Roberto havia feito em meu nome durante os últimos 6 anos. Caminhei até um computador instalado numa mesa lateral, que eu também não havia notado inicialmente, e conectei o pendrive. A tela mostrou uma pasta com dezenas de arquivos organizados por ano. Abri o mais recente, datado de dezembro de 2023, apenas 2 meses antes da morte do Roberto. Era um relatório de 15 páginas detalhando um patrimônio que me deixou sem ar. Roberto havia acumulado, através de aplicações mensais consistentes, um valor total de 4,8 milhões de reais distribuídos em fundos de investimento, certificados de depósito bancário e títulos do Tesouro. Além disso, havia 3 propriedades. Um apartamento em Florianópolis avaliado em R$650 mil, uma casa em Gramado estimada em 800 mil e uma propriedade em Búzios no valor de 1,2 milhão. O relatório também mencionava um vinhedo em Bento Gonçalves, adquirido em sociedade com 2 outros investidores, com participação de 40% para Roberto, equivalente a aproximadamente R$900 mil. Somando tudo, carros, imóveis, investimentos e participação no vinhedo, o patrimônio total girava em torno de 12 milhões de reais. Mas o que mais me impressionou foi a meticulosidade do planejamento. Roberto havia contratado um contador e um advogado especializado em sucessão para garantir que todos os bens fossem transferidos automaticamente para mim após sua morte, através de instrumentos legais que Carlos não poderia contestar. O testamento público registrado em cartório contemplava apenas os bens conhecidos, a cobertura e a conta corrente principal. Este patrimônio paralelo estava blindado por uma estrutura jurídica que Roberto havia montado ao longo de anos. Voltei à carta principal, que ainda tinha 2 páginas. Susana, você merece cada centavo deste patrimônio. Durante toda a nossa vida juntos, você abriu mão dos seus sonhos para realizarmos os sonhos da família. Lembra quando você queria fazer faculdade de pedagogia, mas decidiu trabalhar para pagar os estudos de Carlos? Lembra quando você sonhava em conhecer a Europa, mas gastamos as economias na festa de formatura dele? Você sempre colocou todos nós em primeiro lugar. A carta detalhava ainda um plano específico para os próximos passos. Roberto havia deixado instruções para que eu entrasse em contato com o Dr. Marcelo Ferreira, o advogado responsável por toda a estrutura jurídica, assim que descobrisse o patrimônio. Também havia orientações para contatar Mariana Santos, uma contadora de sua confiança que administraria as aplicações financeiras durante o período de transição. A propriedade em Búzios foi especialmente escolhida pensando em você, prosseguia a carta. Fica numa área tranquila, com vista para o mar, e tem um ateliê de pintura que mandei construir lembrando do seu antigo sonho de pintar aquarelas. A casa está completamente mobiliada, de acordo com o seu gosto. Cores claras, plantas, muita luz natural. Mariana da Silva, que é vizinha de lá, já sabe que você chegará algum dia e estará esperando para ajudá-la com qualquer coisa. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente desceram. Roberto havia pensado em cada detalhe, previsto cada necessidade, planejado cada passo da minha nova vida. Enquanto eu achava que ele estava apenas trabalhando e cuidando dos negócios rotineiros, ele estava secretamente construindo um futuro seguro para mim. A carta terminava com instruções muito específicas sobre como proceder com Carlos. Roberto previra exatamente o comportamento do filho e deixara orientações detalhadas sobre como lidar com eventuais tentativas de extorsão ou chantagem emocional. Carlos tentará fazer você se sentir culpada, tentará questionar a legitimidade destes bens, tentará convencê-la de que tem direito a uma parte. Lembre-se, este patrimônio foi construído com sacrifícios que ele jamais reconheceu. Você não lhe deve nada.
Se ele demonstrar arrependimento genuíno e mudança real de comportamento ao longo de pelo menos 1 ano, então você poderá considerar incluí-lo parcialmente nos seus planos futuros. Mas, por enquanto, foque em cuidar de si mesma. Passou-se 1 hora inteira até que eu conseguisse processar completamente a informação. Roberto havia sido genial. Enquanto Carlos herdava a cobertura, que exigiria manutenção cara e traria responsabilidades financeiras que ele provavelmente não conseguiria administrar, eu herdara um patrimônio sólido e bem estruturado que me daria segurança financeira pelo resto da vida. Precisava agir rapidamente. A primeira providência seria entrar em contato com o advogado Roberto Ferreira, conforme as instruções da carta. Liguei de um telefone público próximo ao galpão e marquei um encontro para o dia seguinte. Dr. Marcelo estava evidentemente esperando minha ligação, pois se mostrou muito solícito e bem informado sobre todos os detalhes da herança. Dona Susana, o Roberto me preparou para este momento há mais de 2 anos, disse ele durante nossa conversa telefônica. Tenho todos os documentos organizados e posso resolver todas as transferências de propriedade em aproximadamente 1 semana. O senhor foi muito criterioso no planejamento jurídico. Naquela noite, dormi numa pousada simples perto da Rua Industrial. Não conseguia parar de pensar na complexidade do que Roberto havia arquitetado. Ele não apenas havia previsto o comportamento cruel de Carlos, como também havia criado uma solução que me proporcionaria independência total. No dia seguinte, cheguei ao escritório de Dr. Marcelo às 9 da manhã em ponto. Era um advogado de aproximadamente 50 anos, sério, mas gentil, que me recebeu com um café e explicou pacientemente cada aspecto da herança. Ele me mostrou um dossiê de quase 100 páginas contendo todos os contratos, escrituras, comprovantes de pagamento e documentos de transferência. Seu marido foi extremamente metódico, explicou o Dr. Marcelo. Cada investimento foi feito gradualmente ao longo de 6 anos, sempre com recursos comprovadamente originados de sua atividade profissional. Não há nada que possa ser questionado judicialmente. Além disso, como todos os bens estão em seu nome há mais de 2 anos, não podem ser considerados parte da meação do casamento. O advogado também me apresentou Mariana Santos, a contadora que administraria os investimentos. Era uma mulher de 40 anos, competente e direta, que havia trabalhado com Roberto desde o início do plano. Ela me explicou que eu receberia uma renda mensal líquida de aproximadamente R$35 mil apenas dos rendimentos dos investimentos, sem precisar tocar no capital principal. Durante nossa reunião, recebi uma ligação de Carlos. Atendi, mas mantive a conversa breve e neutra. Mãe, onde você está? Preciso conversar sobre alguns investimentos que o papai tinha e que não aparecem no testamento, disse ele com um tom falsamente preocupado. Carlos, estou cuidando dos meus próprios assuntos. Se você tiver dúvidas sobre a herança do seu pai, procure o advogado responsável pelo inventário, respondi calmamente. Que história é essa, mãe? Você não pode simplesmente desaparecer. Somos uma família, precisamos conversar sobre essas coisas juntos. Família é algo que se constrói com respeito e cuidado mútuo, respondi. Quando você me expulsou de casa tratando-me como um problema, deixou muito claro que tipo de família você quer ter. Carlos tentou argumentar, mas desliguei o telefone. Dr. Marcelo havia presenciado a conversa e me deu um conselho valioso. Dona Susana, documente todas as tentativas de contato dele. Se necessário, isso pode ser usado como evidência de assédio. Durante os dias seguintes, finalizei todas as transferências legais e tomei posse oficial de todos os bens. O processo foi surpreendentemente simples, pois Roberto havia deixado tudo perfeitamente organizado. Assinei dezenas de documentos, atualizei cadastros bancários, transferi títulos de propriedade. A parte mais emocionante foi conhecer a casa em Búzios. Viajei até lá numa quinta-feira de manhã e fui recebida por Mariana Silva, a vizinha que Roberto havia mencionado na carta. Era uma senhora de 60 anos, viúva, que morava na casa ao lado e havia se tornado amiga do meu marido durante as visitas que ele fazia para supervisionar a construção e decoração. Dona Susana, o Roberto falava tanto da senhora, disse Mariana me recebendo com um abraço caloroso. Ele queria que tudo ficasse perfeito para quando a senhora chegasse.
A casa era exatamente como Roberto havia descrito na carta. 2 suítes, sala ampla com vista para o mar, cozinha moderna e um ateliê de pintura com cavaletes, tintas, pincéis e telas em branco esperando para ser usadas. Na parede do ateliê, Roberto havia mandado emoldurar uma aquarela que eu havia pintado 20 anos atrás, retratando uma paisagem de Veneza. Era um quadro que eu achava que ele havia esquecido completamente, mas que ele guardara todos esses anos e agora ocupava lugar de destaque no meu novo espaço criativo. Seu marido me disse que a senhora sempre sonhou em pintar, comentou Mariana. Ele pesquisou sobre materiais de pintura, conversou com professores de arte, visitou ateliês em São Paulo para entender como montar um espaço adequado. Fiquei emocionada percebendo que Roberto havia prestado atenção a detalhes da minha personalidade que eu mesma havia esquecido. Durante tantos anos focada em cuidar da família, eu havia deixado de lado sonhos pessoais que ele secretamente havia guardado na memória. Passei uma semana inteira em Búzios, conhecendo a rotina da casa, explorando a região, organizando meus pertences. Foi a primeira vez em décadas que tive tempo para pensar apenas em mim mesma, sem me preocupar com horários de almoço, roupas para lavar ou compromissos de outras pessoas. Durante essa semana, Carlos ligou 3 vezes tentando descobrir onde eu estava. Não atendi nenhuma das ligações, mas ele deixou mensagens cada vez mais insistentes na secretária eletrônica. Mãe, estou preocupado com a senhora. Por favor, me ligue. Mãe, precisamos conversar sobre a situação financeira da família. Descobri algumas coisas estranhas nas contas do papai. Mãe, se a senhora não me ligar até amanhã, vou registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento de pessoa. Decidi que estava na hora de estabelecer limites claros. Liguei para Carlos num domingo à tarde, quando estava sentada na varanda da casa em Búzios, contemplando o mar. Carlos, vou falar apenas uma vez, então escute com atenção. Comecei com voz firme. Estou bem, estou segura, estou cuidando da minha vida. Você me tratou como um estorvo que precisava ser removido da sua casa, então foi exatamente isso que fiz. Removi-me. Agora precisa lidar com as consequências das suas escolhas. Mãe, eu estava nervoso, estava passando por um momento difícil. Carlos, durante 42 anos eu passei por momentos difíceis e nunca tratei você com desrespeito. Estresse não justifica a crueldade. Mas, mãe, somos família, famílias passam por conflitos e depois se resolvem. Família se resolve quando há reconhecimento do erro e mudança real de comportamento. Quando você estiver disposto a uma conversa honesta sobre como me tratou e sobre que tipo de relacionamento queremos ter daqui para frente, podemos conversar. Até lá, preciso de espaço. Carlos tentou argumentar mais, mas desliguei o telefone. Senti uma sensação de alívio que não experimentava há anos. Pela primeira vez na vida, eu havia estabelecido um limite claro e me mantido firme nele. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada em Búzios. Era uma moça jovem, de aproximadamente 25 anos, que se apresentou como Clara Mendonça, assistente pessoal de Carlos. Dona Susana, meu nome é Clara. Eu trabalho com o Carlos há 2 anos. Ele me pediu para vir conversar com a senhora porque está passando por uma situação muito difícil. Recebi Clara na varanda da casa, ofereci um chá e ouvi o que ela tinha a dizer. Ela me explicou que Carlos havia tomado uma decisão financeira desastrosa logo após herdar a cobertura. Havia investido quase toda a herança num empreendimento imobiliário que prometia grandes lucros, mas que acabou sendo uma fraude. O terreno que ele comprou estava contaminado por resíduos químicos e não podia ser usado para construção. Ele perdeu praticamente tudo, explicou Clara. Além disso, começou uma reforma na cobertura sem fazer um orçamento adequado. O apartamento está pela metade, com obras paradas, e ele deve mais de R$200 mil para fornecedores. Clara também me contou que Carlos havia tentado pedir empréstimos usando a cobertura como garantia, mas descobriu que o imóvel tinha alguns problemas estruturais que reduziam significativamente seu valor de mercado. Ele estava desesperado financeiramente e emocionalmente. Dona Susana, sei que não é minha posição me intrometer em assuntos de família, mas trabalhando com o Carlos, eu percebi que ele está genuinamente arrependido do que fez com a senhora.
Ele não tem coragem de admitir, mas está sofrendo muito. Agradeci Clara pela informação, mas não me comprometi com nada. Disse que precisava pensar sobre a situação. Na verdade, parte de mim sentia uma satisfação silenciosa, sabendo que Carlos estava colhendo as consequências da sua irresponsabilidade financeira e da forma cruel como me havia tratado. Mas outra parte de mim, a parte maternal que havia sido construída ao longo de 42 anos, sentia pena do menino que um dia cantara comigo no colo quando estava com febre. Roberto havia previsto exatamente esse conflito interno na sua carta e havia deixado orientações específicas sobre como proceder. Relei a carta do Roberto naquela noite. Se Carlos demonstrar arrependimento genuíno e mudança real de comportamento ao longo de pelo menos 1 ano, então você poderá considerar incluí-lo parcialmente nos seus planos futuros. Decidi dar uma última chance para meu filho, mas seria nos meus termos e com minhas condições. Liguei para Carlos 2 dias depois e marquei um encontro na cobertura. Queria ver pessoalmente a situação em que ele se encontrava antes de tomar qualquer decisão. Quando cheguei ao apartamento onde moramos por tantos anos, fiquei chocada. Era praticamente um canteiro de obras abandonado. Paredes derrubadas, piso arrancado, fiação exposta, escombros por toda parte. Carlos me recebeu com uma expressão de vergonha que eu nunca havia visto antes. "Mãe, começou ele, mas não conseguiu terminar a frase. "Carlos, eu vim aqui porque preciso entender exatamente o que aconteceu e o que você está disposto a fazer para consertar a situação", disse, mantendo um tom firme, mas não hostil. Caminhamos pelo apartamento destruído enquanto ele me explicava cada erro que havia cometido. O investimento fraudulento, a reforma mal planejada, os empréstimos irresponsáveis. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como ele falou sobre nosso relacionamento. "Mãe, eu sempre achei que a senhora estaria sempre lá, independente de como eu a tratasse. Nunca parei para pensar que poderia perdê-la. Quando a senhora desapareceu, eu percebi que havia destruído a relação mais importante da minha vida." Pela primeira vez em anos, Carlos estava sendo genuinamente vulnerável comigo. Não estava tentando me manipular ou me fazer sentir culpada. Estava assumindo total responsabilidade pelos seus erros. "Carlos, eu posso ajudá-lo financeiramente, mas será sob condições muito específicas", disse finalmente. "Primeiro, você deve aceitar supervisão profissional de todos os seus gastos durante pelo menos 1 ano. Segundo, deve iniciar acompanhamento psicológico para trabalhar seus problemas de relacionamento e responsabilidade financeira. Terceiro, precisa demonstrar mudança real de comportamento, não apenas palavras de arrependimento." Carlos aceitou todas as condições sem hesitar. Naquele momento, percebi que ele estava genuinamente desesperado e disposto a fazer qualquer coisa para reconstruir nossa relação e sua situação financeira. Durante as semanas seguintes, estruturamos um plano de recuperação. Contratei um advogado especializado em recuperação de investimentos fraudulentos para tentar reaver pelo menos parte do dinheiro que Carlos havia perdido. Também trouxe um engenheiro para avaliar os danos na cobertura e fazer um orçamento realista para finalizar as reformas. O diagnóstico foi melhor do que eu esperava. O apartamento ainda tinha potencial, mas precisaria de aproximadamente R$180 mil para ficar habitável novamente. Quanto ao investimento fraudulento, havia possibilidade de recuperar cerca de 30% do valor investido através de ação judicial. Estabeleci regras claras. Eu financiaria a conclusão das reformas, mas Carlos teria que trabalhar efetivamente no projeto, aprendendo sobre orçamento, prazos e gestão de obras. Também exigi que ele iniciasse terapia semanal com uma psicóloga especializada em relacionamentos familiares. Os primeiros meses foram desafiadores. Carlos estava acostumado a uma vida sem responsabilidades concretas e agora precisava prestar contas semanais dos gastos da obra, participar das reuniões com fornecedores, tomar decisões práticas sobre materiais e acabamentos. Mas gradualmente percebi mudanças genuínas no seu comportamento. Ele começou a me tratar com respeito, a pedir minha opinião sobre decisões importantes,
a reconhecer explicitamente os sacrifícios que eu havia feito pela família ao longo dos anos. Durante uma das nossas conversas semanais sobre o andamento das obras, Carlos fez um comentário que me surpreendeu. Mãe, trabalhando nesta reforma, eu comecei a entender o valor das coisas. Cada azulejo que precisamos comprar, cada metro de fiação elétrica, cada hora de trabalho dos pedreiros. Antes eu achava que dinheiro simplesmente aparecia quando eu precisava. 6 meses depois do início do processo de recuperação, Carlos havia se transformado numa pessoa mais responsável e consciente. A terapia estava ajudando-o a compreender padrões de comportamento que desenvolvera ao longo da vida. E a reforma estava ensinando-lhe sobre planejamento e gestão de recursos. Mas o momento mais significativo da nossa reconciliação aconteceu numa tarde de sábado, quando estávamos revisando os últimos detalhes da obra. Carlos parou no meio da conversa sobre o acabamento da cozinha e me olhou diretamente nos olhos. Mãe, eu preciso pedir desculpas pela forma como a tratei quando o papai morreu. Não havia justificativa para aquela crueldade. A senhora dedicou a vida inteira para cuidar de mim e eu retribuí com ingratidão e desrespeito. Ele fez uma pausa e continuou. Durante esses meses, eu percebi que não conhecia realmente a mulher extraordinária que é minha mãe. Achava que a senhora era apenas a mãe. Mas agora vejo que a senhora é uma pessoa forte, inteligente, capaz, que merecia muito mais reconhecimento do que eu jamais dei. Foram as palavras de reconhecimento que eu havia esperado ouvir durante décadas. Não eram palavras vazias ditas para me manipular financeiramente. Eram fruto de um processo genuíno de reflexão e crescimento pessoal. A partir daquele momento, nossa relação mudou completamente. Carlos passou a me visitar regularmente em Búzios, não para pedir favores ou resolver problemas, mas simplesmente para conversar e passar tempo comigo. Ele se interessou pelo meu ateliê de pintura, perguntou sobre meus planos futuros, demonstrou curiosidade genuína sobre minha vida independente. 9 meses após o início da nossa reconciliação, Carlos conseguiu vender a cobertura por um valor 40%, superior ao que ela valia antes das reformas. Com o dinheiro da venda, quitou todas as dívidas e ainda sobrou um valor considerável para ele recomeçar a vida de forma mais estruturada. Mas a mudança mais importante foi profissional. Carlos havia se interessado por um projeto social de habitação popular durante a reforma da cobertura. Conheceu profissionais que trabalhavam com engenharia social e decidiu mudar completamente de área. Conseguiu um emprego numa organização não governamental que constrói casas para famílias de baixa renda. Mãe, pela primeira vez na vida, eu tenho um trabalho que tem propósito além de ganhar dinheiro, disse ele durante uma de nossas conversas. Quando vejo uma família recebendo as chaves da casa própria, lembro de como era importante para o papai e para a senhora ter um lar seguro para nossa família. 1 ano após nossa reconciliação, Carlos veio me visitar em Búzios, trazendo uma caixa de madeira pequena. Dentro dela havia alguns objetos pessoais do Roberto que ele havia guardado. Uma caneta dourada que Roberto usava para assinar contratos importantes, um relógio simples, mas que tinha valor sentimental, e uma pequena caixa de veludo vermelho. Mãe, encontrei isso entre as coisas do papai. Acho que ele queria que a senhora tivesse. Abri a caixa de veludo e encontrei um anel de eternidade, com pequenos diamantes cravados em toda a volta. Havia um bilhete manuscrito do Roberto. Para Susana, eternamente grato por uma vida de amor compartilhado. Carlos me explicou que havia encontrado uma nota fiscal mostrando que Roberto havia encomendado o anel apenas 2 meses antes de morrer, mas não chegara a tempo de me entregar pessoalmente. Papai sabia que estava morrendo e queria deixar tudo organizado para a senhora, disse Carlos, inclusive a minha educação. Agora eu entendo que ele estruturou a herança de forma a me ensinar sobre responsabilidade. Se ele tivesse me deixado tudo de bandeja, eu nunca teria aprendido o valor do trabalho e do respeito. Naquele momento, tudo fez sentido. Roberto não havia apenas planejado minha segurança financeira. Ele havia arquitetado uma situação que forçaria Carlos a crescer como pessoa e como filho.
A aparente injustiça da divisão da herança era, na verdade, uma lição cuidadosamente elaborada. Decidi, então, tomar uma decisão importante sobre o futuro dos carros da garagem. O Aston Martin eu manteria para mim. Ele representava o cuidado meticuloso que Roberto havia tido comigo. Mas os outros 2 carros eu venderia para criar um fundo educacional que beneficiaria jovens de famílias de baixa renda, especialmente na área de engenharia e arquitetura. Carlos, quero que você administre esse fundo educacional, propus. Será uma forma de honrar a memória do seu pai e de usar o patrimônio que ele construiu para ajudar outras famílias. Carlos aceitou a responsabilidade com seriedade. Passamos semanas estruturando os critérios do fundo, definindo processos de seleção de beneficiários, estabelecendo parcerias com universidades e organizações sociais. Também decidi reservar uma parte significativa dos recursos para um eventual fundo de educação para netos, caso Carlos decida constituir família no futuro. Mas essa parte ficará guardada até que ele demonstre estabilidade emocional e maturidade suficiente para ser pai. No final de uma tarde de domingo, exatamente 2 anos após a morte do Roberto, fui dirigir o Aston Martin pelas estradas próximas a Búzios. Era a primeira vez que eu dirigia um carro tão sofisticado e a sensação era emocionante. O motor ronronava suavemente, a direção era precisa e eu me sentia poderosa e independente. Parei num mirante com vista para o mar e fiquei alguns minutos contemplando o horizonte. Pensei em Roberto e na complexidade do plano que ele havia traçado. Pensei em Carlos e na transformação que ele havia experimentado. Pensei em mim mesma e na nova vida que havia descoberto aos 68 anos. Obrigada, Roberto, disse em voz alta, para o vento e para o mar. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. Quando voltei para casa, Carlos estava me esperando na varanda. Tínhamos combinado de jantar juntos e conversar sobre os próximos passos do fundo educacional. Mas desta vez, a conversa seria entre mãe e filho, que se respeitam mutuamente, não entre uma mulher que se sacrifica e um homem que se aproveita. Esta foi a maior herança que Roberto me deixou. Não apenas segurança financeira, mas a redescoberta da minha própria dignidade e a conquista do respeito do meu filho. O amor às vezes se manifesta de formas que só compreendemos anos depois, e Roberto provou que planejamento cuidadoso pode ser a mais profunda demonstração de amor que existe. Às vezes, a vida nos surpreende com lições que só compreendemos depois, e o amor verdadeiro se manifesta das formas mais inesperadas. E essa foi a história de hoje sobre como Susana descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Ainda tem muitas outras histórias por vir.